Mulheres escreveram 1,1% dos manuscritos no Ocidente na Idade Média. Pesquisa indica que escribas femininas foram mais importantes na produção de manuscritos medievais do que se pensava anteriormente. Fotografia do manuscrito do século XII que inclui um autorretrato de uma escriba chamada Guda. Em aulas de história, quando o assunto é manuscritos da Idade Média, a cena narrada é clássica. Um monge com milhares de páginas espalhadas sobre uma mesinha. O que é menos imaginado é que muitas mulheres também participaram desse processo. Um novo estudo sugere que escribas femininas produziram no mínimo 110 mil manuscritos entre 400 e 1500 do Tícito no Ocidente do Latim, ou nas partes católicas romanas da Europa. Em proporções, o número pode parecer pequeno, equivale a 1,1% dos 10 milhões de produções da época. Mas os pesquisadores acreditam que suas descobertas são provavelmente subestimadas, e mais mulheres que participaram da escrita em massa ainda não foram identificadas. O estudo foi publicado na Nature Humanities and Social Sciences Communications. Vale lembrar que manuscritos assinados por mulheres não são novidade. O que o estudo traz de novo é o suporte estatístico para as contribuições frequentemente esquecidas de escribas mulheres ao longo do tempo. Diz Åslaug Amundsen, autora da pesquisa e acadêmica na Universidade de Bergen, Noruega, para a Hyperallergic. Para chegar no número final, os pesquisadores buscaram nos livros páginas com algum colofão, uma pequena nota final que funcionava como uma sinopse. Era comum que eles viessem acompanhados da data, local e pessoa responsável por fazer a cópia daquele material. Algumas mulheres assinavam os colofões como scriptrix, algo como escriba feminina, ou soror, que significa irmã em um tratamento dado às freiras. Eu, filha de Birgitta Sigfurs, freira no monastério Munkeliv, em Bergen, escrevi este saltério com iniciais, embora não tão bem quanto deveria. Reze por mim, uma pecadora. Dos 23.774 colofões analisados, 224 tinham assinaturas femininas, ou 1,1%. Aplicando esses números em uma equivalência, os autores usaram os cerca de 75 mil dos 10 milhões de manuscritos medievais que sobreviveram até os tempos modernos, e, aplicando a mesma taxa, sugerem que cerca de 8 mil manuscritos foram copiados por mulheres e ainda existem. Além disso, os pesquisadores perceberam que por volta do ano 1400, mais colofões foram assinados por mulheres. Para os autores, o período coincide com uma demanda maior por livros escritos em línguas locais, mais acessíveis e um pouco mais distantes do latim. O verdadeiro alcance das contribuições das mulheres na escrita histórica ainda é desconhecido, afirmam os pesquisadores. Algumas escribas podem ter ocultado intencionalmente seu gênero, provavelmente para evitar o preconceito ou a marginalização, enquanto outras podem ter optado por registrar seus nomes nas margens dos documentos, em vez de no colofão, onde as identidades eram tradicionalmente registradas. Além disso, há casos em que mulheres podem simplesmente ter decidido não se identificar, seja por questões culturais ou pessoais, o que torna ainda mais difícil avaliar o impacto de suas contribuições na literatura e nos registros históricos. Nossa investigação sugere que há comunidades de mulheres produtoras de livros ainda não identificadas, ou no mínimo que deve ter havido muito mais escribas femininas do que o que foi contabilizado até agora, escrevem os autores no artigo. Nosso estudo deve ser visto como um primeiro passo, abrindo novas perspectivas. A literatura, ao longo da história, tem sido frequentemente vista através de um prisma predominantemente masculino. No entanto, conforme a pesquisa recente sugere, há uma rica tapeçaria de vozes femininas que permanece em grande parte inexplorada. Nossa investigação sugere que há comunidades de mulheres produtoras de livros ainda não identificadas, ou, no mínimo, que deve ter havido muito mais escribas femininas do que o que foi contabilizado até agora. Afirmam os autores de um estudo que promete revolucionar nossa compreensão sobre a produção literária. Este artigo não apenas destaca a importância dessas vozes, mas também explora como elas moldaram e continuam a moldar a literatura contemporânea. Historicamente, as mulheres enfrentaram numerosas barreiras para a publicação e reconhecimento de suas obras.
O patriarcado cultural e a falta de acesso a oportunidades educacionais significaram que muitas vozes femininas foram silenciadas ou ignoradas. Contudo, como os pesquisadores apontam, as comunidades de escritoras podem estar mais presentes do que imaginamos. A literatura é um campo vasto e diversificado, e a falta de documentação não significa a ausência de contribuição. As mulheres têm se apropriado da escrita não apenas como uma forma de expressão artística, mas também como um meio de resistência. Ao longo dos séculos, muitas mulheres, desde poetisas até romancistas e ensaístas, têm desempenhado papéis cruciais na formação de ideias e narrativas. Escritoras como Virginia Woolf e Mary Shelley, por exemplo, desafiaram as normas sociais de suas épocas. O que essa nova pesquisa sugere é que existem muitas mais, cujos nomes e obras não estão nas prateleiras das livrarias ou nas páginas dos livros didáticos. O redescobrimento dessas figuras não é apenas uma questão de justiça histórica, é uma oportunidade de enriquecer nossa literatura com novas vozes e perspectivas. A literatura feminina é frequentemente moldada pelo contexto social e cultural em que as escritoras vivem. As experiências de vida, as lutas e as conquistas das mulheres se entrelaçam nas narrativas que elas criam. Essas histórias não são apenas pessoais. Elas refletem questões universais que ressoam com leitores de todas as idades e origens. Por exemplo, a literatura contemporânea está cada vez mais se voltando para temas como feminismo, identidade e diversidade, permitindo que as mulheres compartilhem suas experiências de maneiras que antes eram impensáveis. Além disso, a ascensão das plataformas digitais e a democratização da publicação têm proporcionado um espaço para que essas vozes, antes silenciadas, sejam ouvidas. Blogs, redes sociais e editoras independentes têm permitido que escritoras compartilhem suas obras com um público global, desafiando as normas tradicionais da indústria editorial. Este fenômeno não apenas amplia o alcance da literatura feminina, mas também inspira uma nova geração de escritoras a se expressarem e a reivindicarem seu espaço no mundo literário. O estudo mencionado anteriormente deve ser encarado como um primeiro passo em direção a uma maior valorização das contribuições femininas na literatura. À medida que continuamos a explorar e a redescobrir as vozes que foram deixadas de lado, torna-se evidente que a literatura não é um campo fixo, mas sim um espaço em constante evolução. O futuro da literatura feminina é promissor e intrigante. À medida que mais mulheres se sentem empoderadas a escrever e publicar, novas narrativas surgem, desafiando as expectativas e ampliando nosso entendimento da experiência humana. As futuras gerações de escritoras têm a oportunidade de moldar a literatura de maneiras que ainda não podemos imaginar. Com o apoio de iniciativas que promovem a igualdade de gênero e a inclusão, podemos esperar uma explosão de criatividade e inovação. A literatura não será apenas um reflexo da sociedade, mas também uma ferramenta poderosa para transformação e empoderamento. Celebrar a literatura feminina não é apenas um ato de reconhecimento, mas uma forma de enriquecer nosso patrimônio cultural. É hora de olhar para as páginas da história com um novo olhar e reconhecer que as mulheres sempre estiveram presentes, mesmo que suas vozes tenham sido silenciadas ou ignoradas. O chamado para a ação é claro. Devemos nos comprometer a descobrir, promover e divulgar as obras das mulheres que moldaram a literatura e continuarão a fazê-lo no futuro. Assim, à medida que avançamos, é fundamental encontrar e dar espaço a essas comunidades de escritoras ainda não identificadas, porque cada história conta e cada voz importa. Essa jornada de descoberta não só enriquecerá a nossa biblioteca, mas também nos ajudará a construir um mundo mais equitativo e inclusivo, onde todas as vozes tenham a chance de ser ouvidas. Durante a Idade Média, a produção literária no Ocidente foi dominada por vozes masculinas, com as mulheres escrevendo apenas 1,1% dos manuscritos conhecidos. Essa estatística, embora alarmante, revela não apenas a marginalização das mulheres na literatura, mas também aponta para um vasto universo de histórias não contadas e experiências não documentadas. A análise desse contexto histórico é crucial para entendermos a evolução da literatura e o papel que as mulheres desempenharam, mesmo que de forma silenciosa. A Idade Média foi um período em que o acesso à educação e à escrita era extremamente limitado, especialmente para as mulheres. A maioria das escritoras da época eram monjas ou pertencentes à nobreza,
que tinham acesso a bibliotecas e ao aprendizado. Mesmo assim, a produção literária feminina era escassa e frequentemente ofuscada por suas contrapartes masculinas. O fato de que apenas 1,1% dos manuscritos sejam atribuídos a mulheres é um indicativo claro de um sistema que não apenas desconsiderava, mas também deslegitimava as contribuições femininas. Entretanto, essa porcentagem não conta toda a história. Muitas mulheres escreviam em privado, produziam obras que não eram publicadas ou eram atribuídas a homens. Além disso, as obras que sobreviveram até os dias atuais representam apenas uma fração do que realmente existiu. Essas vozes femininas, embora raras, trazem à tona questões importantes sobre a identidade, a espiritualidade e as relações sociais da época. Obras como O Livro da Cidade das Damas, de Christine de Pizan, desafiaram as normas de gênero e abriram caminhos para a reflexão sobre o papel das mulheres na sociedade medieval. O silenciamento das mulheres na literatura medieval não foi apenas um fenômeno cultural, mas também um reflexo das normas sociais que limitavam a autonomia feminina. As mulheres eram frequentemente vistas como figuras subservientes, e suas contribuições intelectuais eram desconsideradas. No entanto, mesmo diante dessas adversidades, muitas mulheres encontraram maneiras de expressar suas vozes. Para algum de vocês, seguidores do canal, que têm interesse de fazer algumas compras online, nós temos 4 lojas parceiras. Uma delas se chama Magalu Jorge Rafaela, loja americana. Também Mercado Livre, Amazon, link logo abaixo, da descrição, boas compras. As poetisas e escritoras da época, como Hildegard von Bingen, não apenas produziram obras significativas, mas também desafiaram as convenções sociais. A resistência dessas mulheres é um testemunho de sua coragem e determinação em se fazer ouvir, mesmo em um ambiente hostil. Elas utilizaram suas escritas para explorar temas como a espiritualidade, a natureza e até mesmo a crítica social, revelando uma profundidade de pensamento que muitas vezes era ignorada pelos historiadores. Outro aspecto importante a considerar é o papel das comunidades femininas na preservação e promoção da literatura. Os mosteiros e conventos eram frequentemente centros de aprendizado e produção literária, onde mulheres se reuniam para escrever, estudar e compartilhar conhecimento. Essas comunidades foram fundamentais para a produção de textos religiosos e filosóficos, e muitas vezes atuaram como espaços de empoderamento, onde as mulheres podiam expressar suas ideias sem o medo da censura masculina. As relações entre essas escritoras também foram essenciais para a formação de um legado literário. As trocas de ideias e a colaboração entre mulheres permitiram que suas vozes ressoassem, mesmo que indiretamente, na literatura da época. Ao redescobrirmos essas comunidades, é possível entender melhor o impacto que as mulheres tiveram na produção literária, mesmo que seus nomes não estejam sempre associados aos textos. A pesquisa sobre o papel das mulheres na literatura medieval é uma área que está ganhando cada vez mais atenção. Estudos recentes têm buscado não apenas resgatar as vozes femininas, mas também examinar o contexto em que elas escreveram. Essa reavaliação é crucial para uma compreensão mais completa da história literária, que muitas vezes foi contada de uma perspectiva masculina. O futuro da literatura feminina medieval depende de nossa disposição para questionar as narrativas estabelecidas e buscar uma representação mais equitativa. Ao examinar a história através da lente das experiências femininas, podemos começar a ver como essas vozes moldaram a literatura e a cultura de maneiras profundas e significativas. A literatura não é um campo isolado. Suas raízes se entrelaçam com as experiências humanas em todas as suas complexidades. Compreender a contribuição das mulheres na literatura da Idade Média é um passo essencial para recontar a história literária de forma mais inclusiva. As estatísticas podem mostrar apenas 1,1% de produção feminina, mas as histórias não contadas e as experiências vividas são vastas e ricas. Ao explorarmos essas vozes, não apenas honramos o legado das mulheres que vieram antes de nós, mas também abrimos espaço para novas narrativas que continuarão a moldar o futuro da literatura. Essa jornada de redescoberta é uma oportunidade para celebrar a resiliência e a criatividade das mulheres ao longo da história. É hora de dar visibilidade a essas vozes e reconhecer o papel que desempenharam na formação da literatura ocidental.
Ao fazermos isso, não apenas enriquecemos nossa compreensão do passado, mas também pavimentamos o caminho para um futuro mais igualitário e inclusivo na literatura.